Este documentário é sobre o distrito de Águas de Contendas, que fica aproximadamente a 7 quilômetros da cidade de Conceição do Rio Verde, no estado de Minas Gerais, a qual faz parte. Um lugar conhecido pelas suas águas e belezas naturais. A história de Águas de Contendas é marcada por uma série de eventos que remontam ao século XVIII, quando a região era habitada por povos indígenas e começou a ser explorada pelos colonizadores portugueses. O nome Águas de Contendas deriva das disputas históricas entre fazendeiros e famílias locais pela posse da terra e pelo controle dos recursos naturais, em particular a água. Uma das batalhas mais significativas ocorreu em 1758. Nesse conflito, fazendeiros locais e seus aliados lutaram contra migrantes de outras regiões, especialmente de São Paulo, que buscavam oportunidades de terra na área. As disputas pela terra e pelo controle dos recursos hídricos continuaram ao longo dos séculos, moldando a cultura e a sociedade local. A posse da terra era fundamental para a economia da região, que se baseava principalmente na agricultura e pecuária. A transformação de Águas de Contendas em um destino conhecido por suas qualidades terapêuticas ocorreu mais tarde, em 1796, quando o livro Chernomes Pharmacopeia Francesa, editado em Paris, mencionou as Águas de Contendas como uma das melhores, se não a melhor do mundo. O livro existe na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro. Esse reconhecimento internacional das propriedades medicinais das águas da região impulsionou ainda mais sua fama e atraiu um grande número de visitantes em busca de tratamentos terapêuticos. A partir desse período, o nome Águas de Contendas passou a ser associado não apenas aos conflitos históricos pela posse da terra, mas também às suas águas terapêuticas que ganharam renome internacional. Esse aspecto da história da região contribuiu significativamente para a sua identidade e para a economia local. Bom, segundo eu via contar, né, até pelos meus antepassados, que um escravo do seu Mateus, que era o proprietário da fazenda, né, era chamado campeiro, saía para buscar gados perdidos na mata. E ele sempre vinha margeando os córregos, rios, e veio à margem desse córrego, hoje córrego de Águas de Contenda, encontrou as águas borbulhantes com gás. Chegou na propriedade, falou para o senhor Mateus que encontrou uma mina de cachaça, uma cachaça muito boa, melhor do que se vendia na taberna da época, né? E o senhor Mateus, preocupado com que cachaça que ele encontrou e tal, e mandou soterrar esse local que tinha essas minas. Foi assim a descoberta das águas minerais. Em 23 de junho de 1884, nós tivemos a honra de ter a visita do imperador Dom Pedro II e sua comitiva real. Eles estavam vindo do Rio de Janeiro para inaugurar a ferrovia Rio-Minas, sentido Três Corações. E tinha a estação de trem em Conceição, chamado Contenda, Estação de Contendas. De lá, ele visitou o nosso parque e sentou nessa pedra, que recebeu logo depois uma homenagem, né, a Pedra do Imperador. E nessa passagem, ele fez aqui um discurso, onde estavam jornalistas da época, os barões, né, as autoridades da época, e nessa ocasião também ele fez um discurso ecológico. Lá naquela época ele já fez um discurso ecológico. Meu avô é quem retratou esse acontecimento, porque ele dizia que era para fazer a preservação dos lençóis, que era para deixar as margens dos rios, dos córregos, com as árvores, não fizesse o desmatamento. Mairim, que era um grande empresário, que explorou essas águas, juntamente Águas de Contenda com Caxambu, e em 1904
o Estado encampou todas as estâncias hidrominerais. Inclusive Mairim, que vendeu para o Estado os terrenos que tinha aqui em Águas de Contenda e casas que tinha aqui também. Em 1913 foram construídas fontes aqui com material importado, vindo da França, e com toda aquela arquitetura colonial da época, né, para a exploração das águas. E foi passando o tempo, as águas não foram exploradas. Em 1934, o governo do estado, por um decreto, ele determina que fosse explorada todas as águas sob penas de cassação, não só de Águas de Contenda, mas de outros lugares. Como não foram exploradas, elas foram extintas em 1935. Em 1941, foi promulgado um decreto federal para que o Estado notificasse à União a exploração ou não das jazidas, sob pena de passarem as fontes para o patrimônio da União. O governo de Minas, ele notifica a União de já vir explorando as minas de Lambari, Caxambu, Cambuquira, Poços de Calda e Araxá, e não incluiu Águas de Contendas. Em 1948, foi realizado um congresso das estâncias hidrominerais em Poços de Calda, com a presença do governador Milton Campos. E naquela ocasião, deu-se a criação do distrito, né? Foi solicitada a criação do distrito de Águas de Contendas e a visita do governador aqui em Águas de Contendas. O que aconteceu? Porque o congresso foi em janeiro. Em janeiro de 48. Em setembro de 48, o governador Milton Campos esteve aqui em Águas de Contenda, neste parque, neste local. E vendo a riqueza, a pujança das águas, a capacidade da exploração, pediu para que se projetasse um parque para se elevar aqui uma estância hidromineral, elevar Águas de Contendas no nível das demais, né? Aproveitamento econômico de suas águas. E assim foi feito pelos seus secretários o projeto, né? Foi feito toda uma proposta e foi publicado. Após a divulgação em 14 de novembro de 48, ele esteve em setembro, manda projetar, faz a publicação em 14 de 11 de 48 para a construção da estância hidromineral de Contendas e orçamento para a construção e exploração das águas. Gente, depois dessa publicação, da divulgação, aconteceu a destruição total das fontes existentes, a construída em 1913. As fontes foram dinamitadas. No entardecer da noite, todos escutaram explosões no parque. Todos ficaram alegres, pensando ser o início do projeto que se esperava de uma grande estância hidromineral, um parque. O que foi que aconteceu? Foi destruição, porque nunca mais apareceu ninguém para construir o parque que foi projetado e publicado. E o distrito foi criado em 48, em 27 de setembro de 1948, foi criado o distrito pela Lei 336. Triste saber da história das Águas de Contenda, do que aconteceu.
Então, em 1948, depois da publicação, né, do governador Milton Campos, que ia fazer o parque, as fontes construídas em 1913, que foram destruídas, em 1956 foi construído o novo parque. Um turista do Rio de Janeiro, Antenor José Lem, chegando a esta comunidade, adquiriu propriedade aqui e ficou indignado com as águas, a qualidade da água jorrando aqui no meio do mato, da grama, daquela forma precária toda destruída. Ele se mobilizou juntamente com amigos do Rio de Janeiro, moradores, fazendeiros, inclusive José Vilela de Souza, que foi um dos que deu todo o apoio, Coronel Alfredo Barros da Silva Reis, todos os moradores, inclusive o prefeito, José Olinto Pereira, que deu todo o apoio, construir um parque novo. Só que ele deixou para nós, para o registro da história, a destruição. Uma das fontes, construída em 1913, destruída, ficar essa vala. Vala que hoje aqui, vocês podem ver pedras que registram esse fato da destruição de 1948. E a água jorrando, indo sentido ao córrego. Aqui é uma riqueza, borbulha água dentro do córrego, de tão rico que é essa terra, Águas de Contendas. Então, o senhor Antenor Alem, juntamente com seus amigos, construiu um parque temático. E teve também, na época, um amigo dele, o engenheiro Alberto Luiz Cizinando, que queria muito explorar Águas de Contendas. Como ele solicitou por decreto, culminou-se no decreto federal para a liberação das águas, mas infelizmente sofreu pressões e não pôde explorar Águas de Contendas. O parque foi muito bem cuidado, sim, porque na época do Santo Tenor, aqui tinha o senhor José Alves, que cuidava com muito carinho. O parque era florido, bonito, e ele veio a falecer, depois veio um funcionário, vem outro. Infelizmente, em 1990, já indignado com o descaso com a nossa água e tomando conhecimento da história, aí nós construímos aqui, instituímos, né, uma associação de moradores. E nessa ocasião, tivemos mais uma surpresa, vindo da parte da Hidrominas, na época, que veio falando que ia trocar tubulação das fontes. Em 1990, nós reunimos um grupo de moradores para constituir uma associação que tinha como objetivo o melhoramento não só do Parque das Águas, como do Distrito de Águas de Contendas. E atrair a atenção das autoridades com Águas de Contendas, já que vinha pagando seus impostos e a que fosse feita melhoria no parque. E com isso surgiu a associação de moradores chamada, tendo a sigla de AMPRODIAC. E ela veio fazendo um bom trabalho. E eu fui a secretária, na época eu fui cofundadora, e fui buscando documentos, sabendo da história de Águas de Contenda, me inteirando do passado, e fui me surpreendendo quando fui descobrindo que a história de Águas de Contendas tinha uma página, na página da história, ali tinha uma destruição das fontes construídas em 1913. E eu fui eleita presidente em 93. Chegou em Águas de Contendas, presa Coelho, funcionário do parque que me falou. Estão destruindo a fonte magnesiana, quebrando, diz que vai trocar tubulação. Como presidente já da associação, conversando com o encarregado, que era na época o Cid Coelho, Breno Coelho, e ele disse que era a troca de tubulação, era uma exigência do Ministério de Minas e Energia. Aí eu comecei a questioná-lo a respeito de uma placa indicativa, valor da obra, o engenheiro responsável, pegando o garoto aqui, despreparado e quebrando uma fonte. Aquilo me causou uma certa desconfiança pelo passado que nós temos. Eu entrei em contato com a Hidrominas, do qual me informou a respeito. E dali o deixo foi passando. Só que ele pegou, foi quebrando a fonte e simplesmente foi embora.
Mas como eu sabia que existia a troca de uma tubulação, que a Hidrominas estava respondendo ao Ministério de Minas e Energia, ele estava sendo intimado a trocar as tubulações, porque já existia no passado uma solicitação que ela não cumpriu, eu fiquei aguardando. E como foi passando? Foi em maio, ele nem bem começou, já abandonou a obra, quando em agosto ele voltou. Voltou para começar os trabalhos. Mas logo que ele chega, logo ele para também o trabalho. Aí quando chegou em 93, em novembro, nós fizemos, da associação, fizemos um ofício, encaminhando para o Ministério Público, solicitando, ele como curador do meio ambiente, que solicitasse a conclusão do trabalho. Uma obrigação de fazer. E assim foi feito. Isso em novembro de 93. Ainda em dezembro ele recebeu o doutor Décio Monteiro, que era o promotor de justiça da época. Ele solicitou a Hidrominas informações do qual nós estávamos pedindo, de coisas fundamentadas, estávamos pedindo projeto, pedindo mais informações, que nós pudéssemos acompanhar a transparência dos trabalhos que aqui estava sendo feito. Ele mandou para a gente, para a associação, e aí eu, acompanhando, eu vi lá toda a documentação, a exigência do Ministério de Minas e Energia, depois eu fui acompanhando todo o trabalho. Só que eles estavam pedindo prorrogação para o Ministério de Minas e Energia para realizar o trabalho aqui, porque o engenheiro tinha ficado doente, enfim, que a Hidrominas estava com uma situação meio difícil financeiramente. E com isso foi adiando. O Ministério foi prorrogando. Isso já era 1994. E em março era para concluir a obra. E a obra estava parada em março de 94. Novamente reiterei, fiz um ofício, nós da associação fizemos um ofício, levamos ao conhecimento do Ministério Público, pedindo novamente, com base nos documentos, que se concluísse a obra. E assim, o Ministério Público já entra com uma liminar, tendo na ocasião a juíza doutora Zilda Zef, que acatou a solicitação, e daí já solicitando subjúdice a recuperação da fonte magnesiana. Só que, nesse tempo, a Hidrominas foi encampada pela Comig. Hoje é Codemig, mas foi pela Comig. Vindo da Codemig, um funcionário para reconhecimento desta área. Quando eu fui o funcionário do Estado chegando, o carro da Codemig, andando no parque, eu vim e me apresentei. E foi onde ele me disse que a Hidromina estava sendo encampada e que ele veio fazer reconhecimento. Aí onde eu questionei sobre a obra, nem ele, como eu falei, nem ele sabia. Nem ele sabia. Foi aí que começa uma etapa onde eu fui ajudando a Codemig a se inteirar. E ela ainda fica ciente que existia um processo. Fui chamada a Belo Horizonte para uma reunião com o presidente, o Dr. Carlos Cota, na ocasião. E nessa reunião eu pude colaborar com a Comig, atual Codemig, de tudo o que estava se passando, inclusive o que deveria ter sido feito, que era a troca da tubulação das 3 fontes, cobertura, passarelas e análise periódica, porque não vinham sendo feitas. E nada tinha sido feito até o momento. E tinha gerado aquele processo, ele se inteirou de tudo. E prontamente, ele falou, vamos concluir o trabalho lá. E começou um trabalho bacana aqui, porque a Codemig teve um trabalho enorme para recuperar a fonte magnesiana, devido
o caos que estava. Estava uma verdadeira cratera, muita água, beira da rodovia. E ela teve que contratar uma empresa especializada para as grandes obras no fundo do mar. Para vocês verem o grau que estava a destruição da fonte magnesiana. Nós não íamos mais ter fonte. E com isso, foi recuperando a fonte, subjúdice. Teve audiência. E nesse período, o Dr. Carlos Cota vem a Águas de Contendas para ver a obra, ver a situação delicada que estava aqui. Eu os recebi, estivemos conversando, e quando ele tomou da água, ele falou assim: que água mais gostosa! Por que não tem um aproveitamento econômico dessa água? Aí eu falei para ele: a mesma pergunta do senhor é a minha. Ele falou: então vamos fazer um trabalho para o engarrafamento dessa água. E nesse período, falando para ele da associação de moradores, do interesse que nós tínhamos em cuidar do parque, administrar o parque, ser administrado pela comunidade, eu falei com ele a respeito do interesse. Ele falou: então vamos fazer um contrato de comodato para que vocês possam cuidar do parque. Foi em minha casa, eu recebi, vi os documentos todos, falou certinho, os documentos tudo em dia, encaminha para mim. E fizemos um contrato de comodato. E daí nós estamos animados. Encontramos uma pessoa que deu toda a atenção para o distrito, na recuperação da fonte, né? Com o objetivo de exploração das águas, concedendo parque para que a comunidade pudesse administrar nesse período. E nesse período, infelizmente, a política interna, né, ela tende a gente, quando está seguindo num caminho, encontra obstáculos. Ele me chama a Belo Horizonte. Pelo contrato que nós tínhamos feito, com um distrato em cima da mesa, que porque ele não poderia falar, mas que ele teve uma pressão para que fosse feito o distrato do contrato de comodato para Águas de Contendas administrar o parque. Quando chegou em 97, teve a eleição, 1997. Fui eleita vereadora. E como vereadora, continuei acompanhando o trabalho da recuperação do parque. E na ocasião, o Ministério Público me chama para saber sobre a multa que estava sendo aplicada sobre aquela ocasião que o parque ficou sem a obediência, ser atendida, né, a solicitação para a construção das fontes. Ela foi pagando uma multa enorme e perguntou em que nós queríamos que a multa fosse aplicada. Eu falei: nada mais justo do que no Parque das Águas, construindo aquilo que nós sempre queríamos, a melhoria do parque, sanitários, que o parque seja passado por uma revitalização. E assim foi feito. Foi trocado todo o alambrado, foi construído um lago, e nessa ocasião recuperadas as fontes, cobertura, passarela. Então, em 1996, a Codemig, com a visita do Dr. Carlos Cota em Águas de Contendas, ele volta para Belo Horizonte empolgado, vislumbrando aqui o aproveitamento econômico de Águas de Contendas, e abre uma licitação, e a empresa contratada foi a Superfonte. E ela, chegando em Águas de Contendas, 1997, começa um estudo para a perfuração, né, pesquisa, para ver a vazão, o potencial para envasamentos das Águas de Contendas.
e logo perfurou um poço aí de 105 metros, uma água excelente. Foi um sucesso, e ressurge em nós a esperança de ver Águas de Contendas conquistando um espaço de desenvolvimento, gerando emprego e aproveitamento das águas. E assim foi feito, né? A revitalização do parque, devido ao que aconteceu com a fonte magnesiana. Na época também surgiu uma situação delicada que um dia construiu a empresa justamente onde era um campo de futebol. Aí ficou a situação. E onde será o nosso campo? Como vereadora na época, conversando com o prefeito, na época do José Márcio Ferreira, que buscamos uma área e foi encontrada a área e foi comprada a área do João Batista Vilela, uma área para o campo de futebol. Aí sim começou a construção da empresa. E veio a geração de emprego, a comercialização, um parque novo. Só que com o passar do tempo, né, dos anos, em 2002, já começou as fontes a sentirem a ser afetada pelo engarrafamento. Elas começaram a não jorrar naturalmente. Aí a empresa começou a buscar solução, colocando bomba paralela para poder a água surgir, para as fontes ficarem sendo alimentadas. E foi passando 2000, 2001, 2002, a fonte começou a intervenção nas fontes, descaracterizou todas as fontes, elas foram perdendo toda a sua característica. 2003, e o parque também foi ficando, a empresa não cuidava do parque e foi ficando a desejar os cuidados do parque. Em 2003, os moradores, cansados já de fazer reclamações, boletins de ocorrência, fontes sem água, as fontes secando, e a gente pedindo providência junto à administração municipal, várias pessoas de Conceição daqui fazendo boletim de ocorrência pelo descaso com o parque, inclusive General Sampaio, que é vizinho aqui ao Parque das Águas, na ocasião indignado com o abandono do parque, ele envia uma carta ao governo do estado, juntamente com um vídeo, vendo o desperdício da água também numa caixa ao lado da empresa, indignado, pedindo socorro para o Parque de Águas de Contendas. Olha aí, essa superfonte desse Maurício, dono dessa fábrica, que é um absurdo, acabou com o parque não existe mais, secou todas as 3 fontes do parque. Isso é crime ambiental. Isso tinha que ser o governador, alguém tomar providência. Isso é um crime que está cometendo aqui e ninguém toma providência, já mandamos para toda gente. Estou fazendo essa denúncia, por gentileza, isso aqui é água, gente. Também, o que acontecia? Vinham, faziam uma limpeza, a empresa colocava bombas funcionando, porque as bombas queimavam, ficava sem água, e ali foi um longo tempo assim. Em 2005, foi eleito Adilson Paganelli. Eu solicitei a ele para a gente pudesse uma atenção maior para o parque. E foi numa comitiva com os vereadores da Belo Horizonte, para, junto à Codemig, solicitar providência para o parque que estava literalmente abandonado. Sempre que ia, vinha alguém, fazia uma manutenção, atendia, a princípio, mas não do que pedíamos, uma solução para as fontes, para a recuperação das fontes. Em 2007, fui convidada para participar do Contour, representando a comunidade de Águas de Contendas. Naquela ocasião, a presidente Romilda de Alcino Ferreira, uma dinâmica presidente do Contour, criou as comissões para que a gente fizesse desse um parecer referente aos pontos turísticos. E na ocasião eu disse para ela, a situação é delicada para realizar um projeto, um parecer para um projeto turístico. Precisamos primeiramente levar ao conhecimento do Ministério Público, farei sim um parecer, mas para que seja encaminhado ao Ministério Público, ao curador do meio ambiente, para que providência seja tomada, as soluções cabíveis, recuperação do parque, assim, para a gente, aí sim, elaborar um projeto turístico. Ela prontamente falou, olha, faça o parecer. E quando eu apresentei o parecer, todos aprovaram o parecer para que fosse encaminhado ao Ministério Público. Ela prontamente
encaminhou, falou com o secretário de Cultura na época, Dilermando de Oliveira. Ele também acatou, embora ficou meio assim, não tem esperança. Mas eu disse para ele, eu tenho esperança sim na justiça, porque eu já conheço a história, eu já tive o resultado positivo, eu acredito na justiça. Em 2009, Sr. Isaac Domingo Branco, que era presidente da Associação de Moradores, também indignado com toda a situação do Parque das Águas, e falando com a presidente do Contur, com a gente, aí tomou ciência que existia um processo de uma denúncia que o Contur já vinha levado ao Ministério Público, o curador do meio ambiente, sobre a situação do parque. E ele se empolgou, já ciente das providências tomadas, quis saber como estava andando aquele processo. E, por surpresa, já estava em Lavras, junto ao coordenador regional das Promotorias de Justiça do Meio Ambiente da Bacia do Rio Grande, senhor Dr. Bergson Cardoso Guimarães. E Dr. Bergson falou que ia realizar então uma audiência pública em Águas de Contendas. E pediu o apoio do Contur e da associação. E assim o fizemos. Demos todo o apoio. A Romilda de Alcino Ferreira, presidente do Contur, prontamente os recebeu aqui. A comunidade foi convidada, né? Convidada para participar. Ela, ciente de tudo que estava acontecendo, ela compareceu. Boa noite, doutor. Tudo bem? Do Nascimento aqui. Tudo bem, meu caro? Então, nós estamos fazendo um documentário aqui a respeito de contendas, de águas de contendas lá. E, como o senhor foi muito importante, queria que o senhor falasse aí um pouquinho sobre como que foi o processo. E a nossa participação na questão de contendas, eu já era coordenador das promotorias ambientais do sul de Minas. Nessa época, eu já trabalhava em Lavras. Eu fui coordenador durante 9 anos, 2009 a 2018. Então, lá eu tinha uma assessoria aos promotores ambientais de toda a bacia do Rio Grande, que a gente chama, que é essa área aí do sul de Minas, 177 cidades. E eu fui procurado por pessoas de Água de Contendas, atores sociais que vivem nessa região de Conceição, e sobre o problema das águas, da degradação, da poluição, da depauperação do próprio parque, e havia um imbróglio burocrático também de conservação do parque, junto à Codemig, junto à empresa que explorava as águas na época. E como que nós procurávamos atuar, o Emerson, nessa época? A gente tinha um cronograma, uma metodologia, e a primeira coisa é ouvir a população, sabe? O que a população está dizendo? Ah, mas não é unânime, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, mas é bom ouvir todo mundo, então. Então, a gente fazia uma reunião pública, isso foi feito em Água de Contendas, né? Dados os vários problemas, inquéritos que não andavam para frente, apurações, ações que não andavam, né? Trazendo um imbróglio que não chegava a lugar nenhum, nós fizemos o primeiro ato concreto dessa trajetória em Águas de Contendas, foi justamente uma reunião pública no local. Então, as pessoas do local falaram, as autoridades falaram, convidamos as autoridades da Codemig, convidamos os políticos locais, vereadores, atores sociais, as ONGs, né? E haviam alguns atores sociais aí em Água de Contendas, em Conceição, lutando por isso e acompanhando mais de perto a situação, que me procuraram. Então, nós fizemos isso, chamamos a Codemig, apresentamos toda a problemática, o cenário que tinha, e as pessoas falaram. Colocaram, é claro que era uma situação de conflito, de muita revolta, e tudo isso foi registrado, isso foi filmado, foi constado em ata, e dali nós partimos. O próximo passo, depois disso, foi justamente procurar entender o que estava acontecendo com base técnica. Então, nós fizemos um acordo para que nós pudéssemos ter um laudo sobre a situação dos aquíferos em Água de Contenda.
a situação dos poços, o que estava acontecendo de degradação, de poluição, né? A gente já tinha alguns laudos, trabalhos técnicos, mas precisava de algo mais geral, específico. E nós conseguimos isso junto à Agência Regional de Proteção Ambiental, que foi fundada em Lavras, em 1912, justamente para dar um amparo a essa região aí, nessa parte técnica, porque isso são trabalhos caros, muitas vezes o próprio Ministério Público não tem como custear isso, né? Muito menos os municípios. Então, nós conseguimos um laudo, um trabalho técnico muito bem feito, e depois disso a gente começou a ouvir, vamos dizer, a ver o que era a linha de participação da população. E depois, já para uma ação mais concreta, nós entramos com ações civis públicas, que são ações que o Ministério Público tem a possibilidade de entrar para defender os interesses coletivos da população. Tudo aquilo que é chamado de interesse coletivo, que a gente chama também de difuso, como é a questão das águas, o Ministério Público tem, pela nossa Constituição Federal, a legitimidade, a possibilidade de entrar defendendo a população, e isso foi feito, né? Foi uma judicialização grande, e através da nossa atuação em Lavras e Belo Horizonte, né, nós fizemos várias reuniões em Belo Horizonte com a Codemig, com a população, com os políticos, pedindo apoio também aos políticos que tinham atuação aí. Então, nós conseguimos uma decisão judicial da obrigação da Codemig de recuperar os parques, né, recuperar a área do parque de contendas e começar a atuar justamente na recuperação dessas áreas. Aí o contrato venceu e, na verdade, isso serviu também para criar uma nova consciência sobre do que tem aí, trazer para a população, né? Outras reuniões públicas foram feitas. Foi um processo muito bacana. No meu caso, por exemplo, eu acabei de tanto estudar essa questão e me envolver com a população, e fui convidado para fazer palestras em vários pontos do país sobre isso. Até mesmo no exterior eu fui convidado para fazer palestra. Fui para a Suíça, fui para a França, fui para a Alemanha, em função dessa luta da população sobre a defesa das águas subterrâneas dessa região, contra, muitas vezes, grandes corporações. E acabei fazendo um mestrado na cidade de Lorena, sobre essa temática da exploração das águas minerais. Depois eu fiz outro mestrado na PUC de São Paulo também, tentando avançar nesse estudo das questões das águas subterrâneas, né? E já em Lavras, no período em que eu morava lá, eu fiz um doutorado em engenharia florestal que estudava os conflitos de uma forma geral, aí na bacia do Rio Verde, né? Os vários conflitos com os quais eu estava trabalhando, dos quais as questões envolvendo água mineral eram um deles, né? Então, Emerson, foi assim, é um processo que vem desde da década de 90, final de 90, com muita reunião, com muita conversa, com esses atores que atuam mais em águas de contendas, em Lambari, em São Lourenço, né? Eu cheguei a publicar um livro sobre esses conflitos também, sabe? E nesse livro faz referência a Lambari, Cambuquira, Águas de Contendas, Baipendi, Caxambu, e esse livro foi publicado em 2009, que traz um pouco o que era o âmago desses conflitos, né? Então, nesse livro eu faço todo o histórico, desde a década de 90, como que a população começou a participar e a se conscientizar dessa riqueza que tem aí na região. Foi muito importante estar neste momento, participando, pedindo, clamando pela revitalização do Parque das Águas. Dr. Bergson ficou muito satisfeito
com a comunidade, o Ministério Público e aciona a Codemig para uma reunião. E essa reunião ele comunicou para a gente, que foi realizado com a Codemig, com a coordenadoria, e ela prontamente disse que estava pronta para poder realizar as reivindicações. Isso em 2011. E, inclusive, o Dr. Bergs comunicou o prefeito da época, o Adilson Paganelli, do qual ele tinha conversado já com a Codemig para providências. E também a presidente do Contur recebeu o comunicado da Codemig que estaria rescindiu o contrato com a Superfonte, pelos danos que estavam causando aqui. Porque não estava sendo cumpridos, né, as exigências do contrato. Em 2013 foi expedida a liminar, publicada em dezembro de 2013, a obrigação de fazer. Aí foi já uma liminar. O Ministério Público, nessa liminar, ela determina prazo para que seja realizado a revitalização do Parque das Águas sobre penas de multas. Em 2013, após a liminar, Dr. Bergs leva ao conhecimento do prefeito, na época, Dr. José Arildo, tomou ciência do que tudo que estava acontecendo, e o Dr. José Arildo, prefeito da época, abraçou a causa. Isso foi muito importante. Ele foi a Belo Horizonte, estando lá, junto ao governo do estado, solicitando a melhoria, a atenção para o Parque das Águas, que fosse feita aqui a revitalização que tanto clamava. E foi atendido, prontamente atendido. Em 2014, o secretário da Cultura, Alfredo Rezec, recebe o projeto para apreciação e votação no Contur. Olha, ele foi em 2013. 2014 já estava recebendo o projeto para aprovação, uma vez que estava uma reivindicação pelo Contur. Em 2015, o prefeito Dr. José Arildo recebe ofício comunicando a abertura da licitação para a revitalização do parque. O projeto já tinha sido aprovado pelo Contur. Aí foi para a licitação. Em 2015, a empresa Superfonte, ela abandona literalmente o parque. E o parque ficou abandonado. Aí sim, fica morto, sem água. O pessoal aqui ficar literalmente fechado o parque. E ninguém sabia o que estava acontecendo. Mais uma vez, o prefeito, Dr. José Arildo, intervir junto à Codemig, providências para a abertura do parque, para que o povo aqui pudesse pegar as águas. E assim conseguiu a chave, a abertura do parque, colocou um funcionário e depois interveio também para que fosse liberada a fonte da Superfonte que estava desligada, para que a comunidade também usufruísse dessa água. Em 2016, quando iniciou os estudos e medições para o estacamento do projeto. Aí começou todo um trabalho já para início das obras. E em 29/8/2017, a Codemig, em uma reunião aqui no parque, com o prefeito já eleito da época, o Pedro Paulo, o secretário Matheus Bernardes, mais o pessoal da comunidade, representante, recebemos aqui, com alegria, né? Com alegria, a boa notícia, que a obra ia dar início no dia 4 de setembro de 2017. E assim aconteceu. Sou Matheus Bernardes, ex-secretário de Cultura, Turismo e Lazer, aqui de Conceição do Rio Verde, aonde hoje tenho a oportunidade de falar um pouco sobre o Parque das Águas de Contendas, a menina dos olhos de Conceição do Rio Verde, assim costumo se dizer. Em 2017, quando assumi a Secretaria de Cultura, pegamos um parque todo quebrado, todo destruído, mas a Codemig também fez a sua parte, seguindo orientações do Ministério Público, aonde acatou a decisão para fazer a reforma e
a ampliação de todo o parque, onde possui-se um parque amplo, diversificado para todas as idades, principalmente crianças com parque de diversão, adultos também com acessibilidade, banheiros acessíveis, área de churrasqueira, área de lazer, onde a gente tem que agradecer a todas as pessoas que também têm a sua contribuição, na pessoa da Marilac, na pessoa de todas as pessoas que passaram antes da minha entrada em 2017 como secretário, para isso aqui hoje ser realidade, o Parque das Águas de Contendas, onde nós agradecemos também a Codemig, que fez a sua parte, fez os deveres de casa, cumprindo uma ordem judicial, mas fez bonito, fez bem feito, aonde a gente só pede às administrações futuras que vão entrar aí na prefeitura, que mantenha essa joia rara, que mantenha com qualidade e principalmente um lugar bonito, limpo, onde toda a população de Conceição do Rio Verde e também todos os visitantes da região do sul de Minas Gerais possam colher a melhor água mineral do mundo, porque é uma das únicas águas que possui o vanádio. O vanádio é um mineral, assim se pode dizer, que ele entra no organismo do ser humano, ele é responsável por deixar as pessoas envelhecerem mais lento e principalmente várias outras características da saúde, onde vocês podem até fazer a pesquisa, que vocês vão se surpreender com a qualidade que a água de Contendas pode trazer para todos vocês. Em 2018, deu-se a inauguração e recebemos aqui um parque novo, moderno, todo iluminado e as fontes totalmente recuperadas. Um parque lindo, um parque que faz jus a Águas de Contendas. Águas de Contendas, meu coração sorri sob o céu da lua. Eu gosto daqui, nas ruas de pedra, onde o vento canta, cada memória guarda, cada esquina encanta. Águas de Contendas, eu gosto daqui, no toque da brisa, me sinto feliz em cada sorriso. O sol da manhã brilha sobre as flores do campo, cores que me fascinam, segredos eu canto. No olhar desta gente, há calor no olhar. Em cada abraço quente, você pode encontrar Conceição do Rio Verde. Quero só cumprimentar aqui as autoridades presentes, na pessoa do prefeito Pedro Paulo. É uma alegria imensa. Eu quero saudar também a todos vocês que estão aqui presentes, que estão presenciando esta realidade, por nós muito buscada. Nos idos da história, nascida em Águas de Contendas, sempre quis saber de sua história. E nas suas histórias, tristezas e alegrias, dias de glórias e destruições. Não sabia eu que também faria parte dessa história, porque em 1993, como presidente da Associação de Moradores, presenciei a destruição da fonte magnesiana. Gente, eu não tinha outro caminho quando buscado junto à empresa Coelho Coelho, a Hidrominas, o que estava acontecendo e o que eu recebi, eu ouvi. Gente, o único caminho foi o Ministério Público. Não vou me alongar. A fonte foi recuperada. Quero agradecer ao Dr. Paulo Afonso Sandi, que na ocasião foi quem me deu todo o apoio.